embarcada, e isso também é fundamental. E claro, não se pode deixar de falar de uma outra interface muito grande, que é com a área de planejamento. O planejamento é a razão de ser de sucesso em muitas organizações ou de fracasso. O papel do planejamento é desenhar um futuro desejado e definir como que isso vai acontecer. Então, a área de materiais tem que ter uma visão clara da previsão das necessidades de recursos materiais e informar o planejamento para dizer, olha, vou precisar de mais espaço de armazenagem daqui a 1 ano ou 2, vou precisar de mais gente, vou precisar disso e tal. Tudo isso tem que fazer parte de planejamento. Vou contar uma historinha para vocês, um exemplo que de duas grandes empresas, infelizmente eu não posso citar o nome, mas para vocês perceberem como o planejamento é importante. Uma organização produtora de perfumes e a outra produtora de alimentos. Os donos dessas empresas se encontram e começam um a comentar com o outro a dificuldade que estão enfrentando porque precisam fazer investimentos no seu sistema de armazenagem, na estrutura física. E aí eles resolvem criar um grupo de trabalho conjunto para, quem sabe, construir um armazém muito grande para abrigar os estoques das duas empresas. Parece piada, mas é verdade. Depois de 3 meses de trabalho, essa equipe multidisciplinar dessas duas empresas descobriu o óbvio. Não pode pôr alimento junto com perfume, junto com material de limpeza. E 3 meses jogado fora. Planejamento bem feito significa saber o que está se fazendo. Não dá para fazer planejamento dessa forma, não é mesmo? Mas a interface de materiais com planejamento é óbvia. Eu tenho que planejar o futuro, senão eu posso estrangular a área de materiais e, estrangulando essa área, eu comprometo toda a organização. Vamos falar agora um pouquinho do papel da administração de materiais nas organizações. Diante de tudo que nós falamos até aqui, eu perguntaria para você agora, qual é o papel da administração de materiais nas organizações? O papel da administração de materiais é o de garantir os suprimentos necessários ao bom funcionamento da organização. Ou seja, se o material necessário para qualquer atividade operacional, para qualquer atividade da organização não estiver disponível, nós vamos perceber uma falha da administração de materiais. Ou seja, somente quando efetivamente falta alguma coisa dentro da organização é que a gente percebe a falta da administração de materiais. É mais ou menos aquela história do juiz de futebol. O bom juiz de futebol, todo mundo diz o quê? O bom juiz de futebol é aquele que passa despercebido dentro do campo. Tem que aparecer lá os 22 jogadores, os técnicos, tem alguns que gostam de aparecer até demais, né? Mas eles é que tem que aparecer. A mesma coisa acontece dentro da organização com a área de materiais. Uma área de materiais boa, excelente, maravilhosa, é aquela que se esquece que ela existe. Por quê? Porque quando a gente tem necessidade de alguma coisa dentro da organização, o material está disponível na hora certa, no lugar certo. Fica imaginando você lá na tua casa, você chega para almoçar, na hora do almoço, e não tem comida. Aí você pergunta para sua mãe, ou para sua esposa, ou para a empregada, diz assim, por que não tem almoço? Aí ela diz assim, puxa vida, faltou gás. O que acontece? Simplesmente acontece que a comida não foi feita porque faltou um recurso indispensável para o processo produtivo. Ou ela até fez comida, mas você vai comer, aquela comida está horrível, está intragável. Aí você diz, mas o que está acontecendo aqui? Faltou sal. Ou seja, você só percebe que alguma coisa está com problema quando faltou alguma coisa. É exatamente este o papel da administração de materiais. Garantir que não faltem os recursos para o funcionamento da organização. Que a organização opere naturalmente, funcione no seu dia a dia, sem problemas, sem ausência de recursos. Nós podemos dizer que a organização tem um papel, a organização de materiais, ela tem um papel fundamental para a organização no sentido de garantir o funcionamento. Mas também ela tem que se preocupar em garantir a criação de utilidades para os clientes, ou seja, a utilidade espacial, o produto no lugar que é necessário, e vejam,
para o cliente externo e para os clientes internos. Ela tem que garantir a utilidade temporal. O produto, além de estar no lugar certo, também tem que estar na hora certa. E tem que garantir utilidade de uso. Eu vou contar uma historinha para vocês na minha experiência profissional. Eu fui gerente de vendas de indústria farmacêutica durante muito tempo na minha vida. E eu conhecia clientes do Brasil inteiro, né? Porque pelo fato de ser gerente de vendas nacional, você acaba conhecendo clientes no Brasil inteiro. Mas uma historinha que aconteceu especificamente no estado do Paraná. Quem conhece o estado do Paraná vai identificar fácil. Quem não conhece, eu vou tentar ilustrar. Eu estava em São Paulo, recebo uma ligação. Naquela época, os ramais não eram diretos, não sei o que, a gente tinha secretária, né? A secretária passa a ligação e me avisa. É a Janete do HU lá do Paraná. HU é uma sigla de hospital universitário e dentro do Paraná a gente tem aí 4 ou 5 hospitais universitários. E Janete, quando ela falou, eu imaginei Londrina. Londrina, atendi, oi Janete, tudo bem? Como é que você está? E ela me faz um pedido de um material que não era mantido em estoque por causa do seu custo elevado. Eu digo, ok, não tem problema, eu te despacho ainda hoje. Esse produto especificamente, ele exigia conservação em temperatura controlada, ou seja, tinha que ser refrigerado, e ele exigia transporte muito rápido, justamente por causa da refrigeração. Ele era colocado em isopor com gelo, né, para garantir que ele chegasse na temperatura adequada. Mandei o pedido, anotei o pedido, Janete, Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, Londrina, Paraná, e encaminhei para a área de materiais, que se encarregaria de fazer o picking, separar o pedido e expedir o pedido. Passou o dia todo. Quando chega no final do dia, lá por volta de quase 5 horas da tarde, a telefonista diz, seu Edelvino, a Janete lá do HU do Paraná para falar com o senhor. Eu fiquei muito feliz da vida, eu digo, puxa vida, que maravilha, ela está ligando para agradecer pela nossa eficiência. Quando eu atendo o telefone, oi, Janete, ela me diz assim, cadê o meu pedido? Eu digo, como? Você não recebeu? Não, eu não recebi ainda. Eu digo, tem certeza? Dá uma verificada. Você já viu com a sua área de materiais aí, com o seu almoxarifado? Não, não recebi. Já virei o hospital de ponta cabeça, não chegou. Eu digo, espera só um pouquinho. Entrei em contato com a minha expedição. Eles me passaram o número da nota fiscal, número do conhecimento de transporte e tudo. Eu volto a falar com ela e digo, olha, saiu daqui, tal hora, nota fiscal número tal, conhecimento de transporte número tal, liga para a TAM, para ver por que a TAM não te entregou. Ela, tá bom, vou fazer isso. Passa 5, 10 minutos, toca o telefone novamente. Eu atendo o telefone, novamente a Janete. Aí eu digo, conversando, me caiu a ficha. Disse assim, Janete, você está falando de onde? Ela disse, ué, do HU de Maringá. Vocês imaginam a situação que eu fiquei? Maringá, para quem não conhece, fica mais ou menos 120, 110 quilômetros de Londrina. São 2 cidades no norte do Paraná próximas. E as 2 têm hospital universitário. A minha sorte é que existia uma terceira Janete nessa história, que era o único hospital da região que mantinha estoque. E, por minha sorte, se localizava em Maringá. Aí eu liguei para essa minha amiga, farmacêutica desse hospital em Maringá, e ela me disse assim, não, pode deixar que eu tenho. Manda vir buscar aqui. Quando que você me repõe? Eu disse, olha, eu vou repor para você amanhã. E ela resolveu o problema da outra Janete, Xará, né? Resolveu o problema. Porém, vocês vejam o que aconteceu. Vamos analisar agora, tecnicamente, sobre a ótica da administração de materiais. Eu criei a utilidade de tempo, o produto chegou na hora certa. Eu criei a utilidade de uso, o produto chegou em condições de uso. Mas só que eu coloquei o produto a 110 quilômetros de distância de onde ele devia estar. Imagina o problema? Ou seja, essas 3 utilidades, hora certa, lugar certo, em condições de uso, elas têm que estar juntas. Não adianta eu cumprir com 2 e não cumprir com uma delas, eu não crio utilidade para o cliente. O cliente não fica satisfeito com o atendimento da organização. Essa história serve para ilustrar, e eu gostaria de dizer exatamente isso.
era para vocês perceberem a importância, o papel da administração de materiais para as organizações. Satisfazer necessidades dos clientes. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar algumas dicas de estudo para vocês. Primeiro, eu gostaria que vocês acessassem o site do Grupo IMAN. Esse site está disponível no vídeo de vocês. O IMAN é um instituto que existe há muito tempo e que se preocupa em estudar e analisar as questões da armazenagem, da movimentação de materiais há muito tempo. Lá vocês vão perceber, tem muito material, tem muita informação, eventos, palestras, uma série de coisas que eu recomendo que vocês deem uma passeadinha nesse site. Outra coisa que eu gostaria de recomendar é o livro Administração de Materiais, uma abordagem logística, do Marco Aurélio Dias, é da editora Atlas, também um livro fantástico que tem uma abordagem bastante grande, ampla e que inclui todos os conteúdos que nós trabalhamos nessa aula e que inclui todos os conteúdos da disciplina Administração de Materiais. Agradeço o carinho de vocês, a atenção, muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima.